Vamos então para a nossa parte 2 da nossa videoaula de hoje. Hoje com alguns super-heróis aí para dar força para gente, inspiração, tá? E hoje, meus queridos, a gente vai continuar aquela oficina Arte e Matemática das páginas 111, 112 e 113, tá? Semana passada vocês já começaram a primeira parte, então hoje a gente vai concluir, tá bom? Então, olha só, a primeira parte, vocês tinham que destacar lá do bloco de jogos, né, as duas folhas com a margem delimitada para o painel e colar uma na outra. Recortar os quadradinhos necessários para o painel do seu grupo e depois soltar a criatividade com muito capricho fazer a sua arte. Então, eu pedi para vocês, na semana passada, para vocês já estarem realizando os desenhos, né, lá nos quadradinhos, lá na página 6 do bloco de jogos, e eu pedi para vocês recortarem, tá? A gente vai dar continuidade hoje. Vocês vão agora lá na página 5, vão destacar lá a página 5, e vocês agora vão colar os quadradinhos da ordem que vocês quiserem, tá? Nesse espaço que tem aqui, tá bom? Aí, pessoal, vou explicar para vocês o que vai acontecer, tá? Se nós estivéssemos na sala de aula, nós iríamos fazer grupos, né, de 4 participantes, de 4 alunos, como diz aí a primeira parte, e nós iríamos juntar 4 desses aqui, tá? Então, vocês podem observar que no de vocês tem 25. Então, se em um tem 25, a gente ia fazer em 4, quanto será que ia dar? Tá? Já vai pensando nisso daí. Como a gente não tá na sala de aula, então eu vou deixar para vocês só colarem e deixar guardadinho aí para a gente, no futuro próximo, a gente poder colar, né, junto com o pessoal e poder fazer o painel que está pedindo aí nessa atividade, tá? Mas isso não vai atrapalhar a gente em nada, a gente vai aprender do mesmo jeito, é só essa parte mesmo de juntar com o colega que a gente não vai fazer, tá? Mas eu peço para vocês fazerem, deixar guardadinho aí numa pasta, dentro da mochila, junto com o caderno, para a gente usar futuramente, tá? Então, pessoal, se a gente fosse fazer na sala, né, ia ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Então, cada um fez o seu desenho, né? A gente ia poder fazer tudo misturado, ou cada folhinha de um tema, daí vocês iriam ter que usar a imaginação, tá? Mas ia ficar alguma coisa parecida com isso aqui, tá bom? Aí, agora, a gente vai fazer a segunda parte da oficina Arte e Matemática, usando esse exemplo aqui que a Pro deu, tá? Então, pega lápis e borracha para vocês irem fazendo junto comigo, ó. Aí, tá pedindo aqui na bolinha. Recobrir totalmente com os quadradinhos já decorados a folha com a margem delimitada, que é essa parte que eu falei para vocês já colarem os quadradinhos agora lá naquela folhinha que tem no bloco de jogos na página 5, tá? E agora fala assim: agora, observando o painel já finalizado, responda quantos quadradinhos há, né? A gente já viu também na semana passada que a gente não vai ficar contando quadradinho por quadradinho para ver o total de quadradinhos que tem, né? A gente já sabe uma maneira muito mais rápida de fazer isso, né? Então, olha só, aqui possui 10 quadradinhos aqui em cima e do lado também possui 10 quadradinhos. Então, o que a gente vai fazer? 10 vezes 10, que é igual a 100. Tá? Então, vocês até podem montar a continha aí na apostila de vocês, aí embaixo, e depois colocar que há 100 quadradinhos no painel, tá bom? E depois vem a explicação da estratégia, né? Vocês também já sabem. Multiplicamos o número de quadradinhos das linhas pelos quadradinhos das colunas, tá? Então, escrevam aí no de vocês também, para ficar bem claro, bem certinho essa explicação, tá bom? Agora, lá na página 112, está falando assim: ao expressar a quantidade de quadradinhos que recobriram totalmente a superfície do mosaico, você explorou um importante conceito matemático. Então, a gente já vai falar na próxima página sobre esse conceito matemático que a gente está explorando, que vocês estão aprendendo, tá bom?
E agora a gente vai para a terceira parte da oficina Arte e Matemática. Olha o que a professora fala. Agora, gostaria que vocês colocassem uma moldura com canudinhos coloridos em toda a volta do painel confeccionado. Para medir os canudinhos, usem a unidade de comprimento abaixo e descubram a distância ao longo do contorno do painel em forma de quadrado, tá? Então, pessoal, essa terceira parte também nós faremos na sala de aula, tá? Quando a gente voltar, se Deus quiser, tomara que seja logo. E então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente já preencher a apostila, tá? Então, olha só. Aqui tem o exemplo do painel que eu dei para vocês aí, né? Não tem na apostila de vocês, então tem que acompanhar aqui no vídeo mesmo. E agora a gente vai pegar pedacinhos de canudinho, sabe canudinho de refrigerante? A gente teria que cortar em pedacinhos do tamanho que a apostila está mostrando aí pra gente e colocar em volta do nosso painel inteiro, ó. Então, olha aqui que a Pro fez, ó. Então, ó, esse é o tamanho do canudinho que a gente recortou, tá? Então, eu vou colocar, ó, o painel inteiro, um coladinho do outro, e isso vai formar a moldura, né? Como se fosse um quadro. O quadro não tem a moldura, aquilo que fica do lado para segurar ou o desenho ou a pintura que foi feita lá, tá? Então, olha só, coloquei toda na parte de cima já. Agora também vou colocar aqui, ó, do lado, tá? Com os pedacinhos de canudinho. Embaixo também os pedacinhos de canudinho e do outro lado também os pedacinhos de canudinho, tá? Então, teria que ficar assim, o desenho no meio, mosaico, né? E em volta os canudinhos para a gente formar a moldura. Olha só o que está perguntando agora, ainda aí na página 112. Quantos canudinhos foram usados? Nossa, será que a gente vai ter que ficar contando canudinho por canudinho para ver quantos foram utilizados? Acho que vai demorar muito, né? Então, olha só, pessoal. Foram utilizados nessa moldura aí 40 canudinhos, tá? E qual a estratégia para eu poder fazer muito mais rápido, né? Descobrir que é 40 quadradinhos muito mais rápido do que ficar contando um por um, que demora muito, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, somando os 4 lados, temos 40 canudinhos. Então, o que que eu fiz? Eu só somei a parte de cima. A parte de cima tem 10 canudinhos. Então, o que que eu vou fazer? Se em cima tem 10 canudinhos, do lado também vai ter 10, embaixo também vai ter 10, e do outro lado também vai ter 10 canudinhos. Então, eu somei, ó. Fiz 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é igual a 40. Outro jeito também muito rápido da gente fazer é como a gente já sabe que os 4 lados possuem 10, a gente faz 4 vezes 10, que também vai resultar em 40 canudinhos, tá? Então, tem esses dois jeitos aí de fazer, tá certo? Aí, pessoal, embaixo tá escrito aí também. Ao descobrir a quantidade total de canudinhos utilizados para fazer a moldura do painel, você explorou outro importante conceito matemático. Então, olha só, nessa atividade aí, né, nessa oficina Arte e Matemática, a gente estudou 2 conceitos matemáticos que são muito importantes que a gente vai usar nas próximas atividades, tá? Então, olha só o que está falando aí na página 113, tá? Converse com seu grupo e com sua professora a respeito desses 2 conceitos matemáticos que você acabou de explorar. Então, olha o primeiro, ó. Vocês vão ter que anotar aí depois, tá? Quantidade total de quadradinhos utilizados para recobrir a superfície do painel. Então, a superfície do painel, né, a gente chama de área. E a área é a medida da superfície. Vocês estudaram isso daí, né? Como que vocês descobriram quantos quadradinhos foram utilizados para fazer a obra de arte? Vocês multiplicaram o número de linhas pelo número de colunas, tá? Agora aqui, ó, o segundo conceito, a quantidade total de canudos utilizados para fazer a moldura do painel. Então, essa moldura do painel que a gente fez, vocês estudaram o perímetro, tá? E perímetro é a medida do contorno. Então,
tem que ficar bem claro aí na cabecinha de vocês, tá? Por isso que é importante vocês estarem anotando para vocês guardarem bem na cabeça para a gente poder usar nas próximas atividades. Então, vocês aprenderão a calcular a área, que é a medida da superfície, e vocês aprenderão a calcular o perímetro, que é a medida do contorno. Então, vocês têm que lembrar que a área é a parte de dentro, eu gosto de falar assim, tá? A área é a parte de dentro e o perímetro é o contorno, tá? Agora, pessoal, além de vocês anotarem aí na apostila de vocês, tá falando, agora pegue seu glossário matemático e registre suas descobertas. Então, vocês vão lá no glossário, na letrinha A, vocês vão escrever a área, o que é área. Pode escrever também como calcula, eu já falei que é só multiplicar linhas por colunas. E depois vocês vão lá na letrinha P e vão escrever o que é o perímetro, né? O perímetro é a medida do contorno, que a gente vai encontrar, o cálculo para encontrar o perímetro é a soma, tá? A gente vai somar os lados, ok? Aí, pessoal, na página 113 está pedindo, colhe uma cópia da fotografia de seu painel no espaço abaixo. Por enquanto, a gente não tem uma fotografia do nosso painel, né? Também nem tem necessidade agora de estar imprimindo o painel, tirando foto e imprimindo. Não tem necessidade. Nesse espaço, ó, vocês podem estar anotando isso aqui que a Pro colocou aqui no vídeo, tá? E pode deixar o resto aí sem nada, porque não tem necessidade, ok? Só anotem aí o que é a área e que é o perímetro, que foi o que a gente estudou fazendo esse mosaico aí, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Lembrando que amanhã não tem aula por causa do feriado, então a nossa próxima aula é só na sexta-feira, tá certo? Então façam as anotações, façam as correções e até a próxima aula, ok? Até lá!